pastor, um servo de Deus, amém, que ele está a estrear aqui nessa casa para a glória do Senhor Jesus, amém. É a primeira vez que esse servo do Senhor está aqui conosco. E eu sei que ele já é de casa, já podemos sentir ali de dentro, já começamos a entender que também é da mesma família que nos une, que é a família de Cristo, amém. Por isso, eu quero que vocês recebam aquele que é o ministro da palavra nessa noite, ele que é pastor pela Assembleia de Deus Pentecostal, ali do Ministério Cesareia, amém. Já é pregador da palavra há 18 anos, amém. Imagina quanta coisa já não saiu, que Deus já colocou na boca desse servo para abençoar. Não será diferente nessa noite. O pai do nosso pastor é o reverendo Adriano Solino, que é o presidente e líder do Ministério Cesareia, da Assembleia de Deus Pentecostal. E com certeza é uma honra, porque nos dispensou seu filho para estar aqui. E o pastor Solino, pastor Eliseu Solino, também é o líder, é o pastor responsável da igreja matriz, a igreja sede, amém, ali do Ministério Cesareia. Por isso, para nós é uma alegria. Eu quero que você receba com toda a tua alegria o servo do Senhor, que vai nos abençoar com a palavra do Senhor. Pastor Eliseu, por favor. As palmas a Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. É um prazer enorme estar aqui, poder partilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Eu me sinto em casa, nunca me senti tão bem assim, onde eu vou ser recebido. Sinto-me como se eu já estivesse aqui outras vezes. Que Deus seja louvado. Não vou cansar os irmãos. Vamos primeiro ler a palavra e depois algumas considerações de agradecimento. Amém? Convido a igreja a abrir suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 10, do versículo 1 ao versículo 4. Este é o texto para a nossa meditação. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, do verso 1 ao 4. Após a leitura, eu vou pedir ao pastor, por favor, para orar a favor desse momento. Os amados já acharam? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Palavra do Senhor. Pastor, por favor. Oremos ao Senhor. Pai, nós entregamos o teu servo, que ministra e ministrará a tua palavra nesta noite. Conduza-o, guarda-o e direciona-o, Senhor, naquilo que o Senhor confiou o seu coração para entregar a esta igreja, a este povo, e que nós sejamos, ó Deus, ouvintes atentos, que possamos receber virtude do teu Espírito por intermédio desta palavra. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo nas tuas mãos. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado. A igreja pode retomar seus assentos. Que bênção. Meus amados irmãos, eu gostava, em primeiro lugar, dar graças a Deus. A Bíblia diz: dai glórias a Deus. Quero dar glória a Deus, porque Deus é bom. A sua bondade nos tem alcançado, a sua misericórdia. E hoje, pela graça de Deus, nos concede a oportunidade de estar entre os irmãos e servir de canal transmissor da palavra de Deus.
quero louvar a Deus pela vida do patriarca desta igreja e sua linda família. Que Deus em Cristo possa continuamente abençoar. Louvo a Deus pela vida do pastor local. Deus abençoe a sua família também. Deus abençoe todo o ministério, que continue sendo uma bênção nesta nação e pelo mundo afora. Sou grato pela vida dos irmãos que nos acompanham, servos do Senhor, Antônio, profeta de Deus vivo, Deus abençoe, amém. O cooperador, meu sobrinho, fica de pé, Feliciano Soma, Deus abençoe, Deus abençoe. Muito bem, estamos em condições, eu não prego muito pouco tempo, então deixa-me entrar na palavra. Vamos meditar na palavra do Senhor, aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Amados, debaixo deste guarda-chuva, que é o tema anual, que são o ano das realizações impossíveis, e dentro desta visão profética dos 12 dias, são 12 dias proféticos, sendo hoje o 9º dia, cremos que temos sido tremendamente abençoados. E o Senhor fará graça que hoje não seja diferente. O capítulo de número 10 de Atos dos Apóstolos, ele mostra-nos a vida, o testemunho de um homem de Deus, que não é costumeiro na Bíblia Sagrada, não é costumeiro na Bíblia Sagrada, porque normalmente nós temos como exemplos os judeus, né, aqueles que são da linhagem de Abraão, mas nós temos aqui agora um gentio sendo exemplo para nós. E o texto sagrado, ele nos apresenta primeiro quem era este homem. A Bíblia diz que Cornélio era centurião da corte chamada italiana. A Bíblia diz que ele era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Isso é o que ele era. O que é ser um homem piedoso? Ser um homem piedoso é ser um homem que procura, no seu modo de vida, ser e estar, assemelhar-se a Deus. Um homem que vive em piedade é um homem que procura ser como Deus. Aí entendemos o que Pedro diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então, procurar uma vida que agrada a Deus, uma vida que Deus se orgulhe de nós, é ser piedoso. E temente a Deus é alguém que reverencia, respeita, ama a Deus. Cornélio era esse tipo de pessoa. Além do texto sagrado mostrar o que ele era, o texto sagrado mostra o que ele fazia. A Bíblia diz que esse homem, ele oferecia esmola, ele contínuo orava a Deus e também ele dava esmolas ao povo. Ele era um homem de oração e ele era um homem de serviço. E por conta disso, daquilo que ele era, do que ele fazia, a Bíblia diz que ele recebeu uma visitação angelical. O anjo do Senhor lhe apareceu e, fixando os olhos nele, disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas foram ouvidas. Elas subiram e ficaram como memorial diante de Deus. Ou seja, Deus se lembrou das tuas orações e das tuas esmolas. Deus se lembrou da tua vida de oração e das tuas ações, porque as tuas orações e as tuas ações tocaram a memória de Deus, subiram como memorial. Deus tem algo para olhar e se lembrar de você. Deus tem algo para ver e lembrar a sua vida. Sabe quando alguém completa mais um ano de vida, você pode dizer: tu és maravilhoso, eu amo você, tu és extraordinário. Mas se alguém vier com uma gravata e oferecer essa gravata para essa pessoa, e essa pessoa colocar a gravata pendurada ali, todos os dias que esse homem entrar no seu quarto e olhar para aquela gravata, ele vai ter uma referência de você, ele vai se lembrar de você, porque a gravata servirá como memorial, sabe? Ele vai olhar para aquilo e lembrar você. As palavras podem ser esquecidas, mas as coisas que servem como memorial vai fazer com que a sua imagem venha de novo na memória dessa pessoa, e essa pessoa pense em você como se você estivesse lá naquela casa todos os santos dias. Assim acontece com a oração, com a nossa dedicação, com o nosso serviço na obra de Deus.
ele sobe diante de Deus e se transforma num memorial. De tal forma que Deus pode, humanamente falando, demorar a agir na sua vida, mas Ele vai agir. Porque há alguma coisa que você faz, que você é, na sua obra, na sua casa, a sua vida com Deus, que faz com que Deus se lembre de você. Ele diz, as tuas orações e as tuas esmolas subiram como memorial diante de Deus. E eu quero começar aqui que Deus vai se lembrar de você esse ano. Quando eu falo que Deus vai se lembrar de você, não digo que Deus tenha se esquecido. Eu estou a dizer que há um tempo que Deus determinou para trazer os resultados do teu trabalho e da tua busca na obra do Senhor. É disso que eu me refiro. Deus se lembrará de você como sendo o tempo de Deus manifestar o resultado daquilo que você tem orado, daquilo que você tem feito na sua obra. O Senhor fará nesse ano na tua vida em nome de Jesus. Essa é uma atividade profética, então só mesmo os que creem em palavras proféticas poderão receber alguma coisa essa noite. Quantos creem a palavra profética? Aleluia. Quero mostrar algo aos irmãos. Amados, o amor de Deus sobre nós é uma constante, não muda. E o amor de Deus por nós não depende do que nós fizemos, do que nós somos. Deus é amor. Não depende das nossas ações. O amor ágape, o amor incondicional. Independentemente do que nós somos, temos, Deus nos ama. Mas há um aspecto importante. Quando nós entendemos que Deus nos ama e crescemos na nossa vida espiritual, percebemos que não basta nos acomodarmos com o amor de Deus. Precisamos crescer e a maturidade gerar frutos que agradem a Deus, sabe? Um crente maduro espiritualmente é alguém cujas ações são agradáveis a Deus. Você pode amar alguém que tem um comportamento negativo, você pode amar alguém que tem um comportamento errado. O jovem, o homem, o servo de Deus adulto é aquele que não está descansado apenas no amor de Deus para ele, mas ele retribui este amor com sinceridade, com humildade, com serviço na obra. E Deus vai dizer assim para Jesus em Mateus capítulo de número 3, no versículo de número 17, quando Jesus sai da água depois de ter sido batizado, ele diz assim: este é o meu filho amado, tem uma vírgula, e depois diz: em quem me comprazo. Sabe, você pode ser amado, mas não dar prazer. Mas Jesus era um filho amado e que dava prazer. Porque quando nós crescemos espiritualmente, nós não nos acomodamos no facto de Deus nos amar, mas nós queremos fazer algo que agrade a Deus. Fazer algo que Deus possa olhar para nós e dizer: verdadeiramente este é meu servo, verdadeiramente esta é minha filha. Então hoje eu quero trazer uma palavra baseada na história de Cornélio, de coisas que Cornélio fazia e fez com que Deus olhasse para ele de forma diferente. E Deus tivesse uma atenção redobrada para a vida de Cornélio por conta daquilo que Cornélio era. Era uma pessoa que agradava a Deus. As suas ações subiram e tocaram a memória de Deus. Crentes maduros espirituais, eles crescem ao ponto de tocar a sensibilidade divina. Está vendo Deus a dizer: vou destruir o povo, e Moisés está a argumentar com Deus e deixar Deus se convencer de que não seria uma boa ideia. Sabe, um crente maduro é alguém que conversa com Deus. Ele fala: Senhor, eu penso assim, Senhor, e se fosse assim? E Deus ouve esse crente, porque é uma pessoa que cresceu, entende os propósitos de Deus para com o seu povo. Então, quando nós crescemos espiritualmente, nós conseguimos entender o que agrada a Deus, o que eu posso fazer para tocar a memória de Deus, o que eu posso fazer para não ser apenas alguém que é amado, mas alguém que é agradável a Deus. Nós não queremos apenas ser amado, queremos ser também agradável a Deus. Deus olhar para nós, conforme ele disse para Satanás: viste o meu servo Jó. Sabe, é alguém em quem Deus depositava credibilidade e confiança. Alguém que Deus falava assim: ele é meu servo, ele é alguém que me serve em espírito e em verdade. O diabo disse: não, é por causa das coisas. Ele disse: não, pode tocar nas coisas, e você vai ver que ele é mesmo meu servo. Deus me trouxe aqui para dizer aos irmãos que nós precisamos investir nesse nível de maturidade, de crescimento espiritual, aonde Deus pode olhar para nós e dizer: eu apenas não o amo, mas ele me é agradável.
Eu me agrado desse servo, me agrado dessa serva. Por isso, neste ano profético, nós vamos tomar algumas ações que vão fazer Deus se lembrar de nós. A primeira coisa de Cornélio que o texto mostra aqui é que ele era um homem de oração. Diga oração. Nós nunca vamos falar tudo sobre oração. Podemos pregar um ano sobre oração, ainda vai faltar coisas para falar sobre oração. Porque oração é mais do que um tema, mais do que um item. Oração é uma vida. E nós precisamos entender isso. Cornélio era um homem de oração. E nessa atividade profética você está orando, você vai continuar a orar, você vai declarar. E Deus vai responder às nossas orações. Há algo sobre oração que precisamos entender. Há algo sobre oração que precisamos pensar e precisamos aprender. Cornélio era um homem de contínuas orações. Há algo sobre orar e ter vida de oração. Existem pessoas que oram, mas ter vida de oração é diferente apenas de orar. E quando nós começamos a entender a vida de oração, nós percebemos que as orações determinadas como objetivo são limitadas pelo para. Orar para comer, orar para dormir, orar para viajar, orar para... Quando você tem vida de oração, você não se limita nas orações com objetivo de, nas orações de para isso. Você entra para orar, sabe? Você vai para orar. Há diferença entre orar para isso e orar, sabe? Porque quando você cresce em oração, você entende mais do que trazer um assunto para Deus me atender na oração. Você se torna um instrumento de Deus para Deus usar a sua boca pelo Espírito Santo, e você começa a interceder os objetivos e os propósitos de Deus para a sua vida e para a sua região, para a sua nação, para a sua igreja. Então, todos aqueles que se limitam na oração para isso, oração para aquilo, eles não conseguem ser um instrumento de Deus para que o reino de Deus avance nos seus objetivos. Mas há um momento que temos que entrar no quarto e simplesmente entrar para orar. Não delimitar a nossa oração para isso ou aquilo, mas eu vim aqui para desenvolver uma relação, uma intimidade com Deus, e eu estou aqui para receber do Espírito Santo o que eu devo orar. Eu estou aqui para orar. Esse tempo é para orar, esse tempo é para Deus, e Deus vai começar a te conduzir na oração. Há um momento em que você está a orar e você está a lutar com os teus sentimentos, com os teus pensamentos, ainda você está a batalhar na oração. Você não começou de verdade a orar. Você está a orar, mas ainda não estás a orar. Sabe, quem ora está a entender o que eu estou a falar. Você começa a orar, mas parece que há uma guerra ainda na oração. Você ainda não percebe a oração, porque é um momento na oração que você percebe: agora comecei a orar, sabe? Quando a presença de Deus inunda aquele lugar e você perde o peso, sabe? Aquele peso da oração. Ainda estás a pensar no teu problema, naquele caso. Ainda estás a lutar com a tua mente, com o teu coração, naquilo que não deu certo, naquilo que está difícil. Mas enquanto você continua a orar, permanece em oração, acontece um puff no teu espírito. Há alguma coisa, um liberar. Os crentes antigos diziam que o céu furou. Os crentes antigos dos anos 1900, 1500, 1600, eles diziam orar até furar o céu. Porque é um momento que você começa a orar, parece que a oração está a bater no teto, você não sente que algo está a subir. Quando você para, você percebe, parece que não orou, mas quando você continua a orar, é na continuidade da oração onde está o segredo. É na continuidade da oração que o Espírito Santo começa a assumir o comando da oração. É quando o Espírito Santo assume o comando da oração que a oração se torna efetiva, que a oração se torna poderosa, que a oração se torna eficaz. Ali cumpre-se a palavra que diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando o Espírito Santo assume o comando da tua oração, agora a tua oração pode muitos efeitos. Então é essa vida de oração que convido a igreja a permanecer, porque essa é uma igreja de oração. Convido a igreja a permanecer nessa vida de oração. Não simplesmente ter orações para, mas entrar mesmo para orar e dizer: Senhor, eu não trouxe aqui outras orações, eu trarei objetivo, mas nessa aqui eu quero te conhecer, eu quero crescer, eu quero ter intimidade contigo. E Deus vai começar a se revelar na tua vida. Então não tenha apenas orações, tenha vida
de oração. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém melhor? Vida de oração. E a vida de oração é extraordinária. Eu não sei como é que esse culto vai terminar, meu Deus. Algumas pessoas estão dizendo, ele prega assim, sim, eu prego feijão. Primeiro escolho, depois ponho na água. Mas quando o óleo de palma fica bom, amém? Glória a Deus. Então essa é a vida de oração. E algo interessante sobre a oração, Cornélio tinha vida de oração. E algo interessante sobre a oração é que a coisa que Deus procura na oração não é primariamente responder a tua oração, mas é te melhorar enquanto você ora. Ou seja, o propósito de Deus não é primariamente te dar resposta. Deus é Deus que responde orações, mas Deus ele tem um objetivo com a tua vida de oração. O propósito dele não é imediatamente responder a tua oração, porque se Deus imediatamente responder a tua oração, você não vai obedecer o processo que Deus te submeteu para melhorar alguma coisa na tua vida. É enquanto você vive em oração que Deus transforma o teu ser, que Deus muda o teu caráter. Existem pessoas que te magoaram, você não estava conseguindo perdoar, mas quando você vive uma vida de oração, de repente você sente força para perdoar, para esquecer o passado, para seguir em frente. É enquanto você ora que Deus começa a trabalhar na sua vida. Se você ver em Lucas 9:28, a Bíblia fala que Jesus estava a orar. A Bíblia diz que 3 coisas aconteceram enquanto ele orava. Há uma coisa enquanto você ora. Há algo que acontece antes da oração. Há coisas que acontecem durante a oração. E há coisas que acontecem depois da oração. As coisas que acontecem antes da oração te preparam para orar. As coisas que acontecem durante a oração te preparam para a resposta que virá depois da oração. E as coisas que acontecem depois da oração é o resultado da oração. Há coisas que Deus não pode te responder porque não te preparou para aquele nível de resposta. Você está a pedir algo que você não tem o caráter para receber, você não tem condições para receber. Então, antes de Deus te dar o motivo da tua oração, Ele te prepara para a oração que você está a pedir. Há quem está a te dizer, Senhor, me dá o casamento, mas antes de Deus te dar casamento, Ele está a moldar teu caráter, está a te fazer uma mulher mais submissa, mais humilde, mais tranquila, porque não vai adiantar nada te fazer casar e você ter esses problemas. Então, enquanto você está a orar, Deus está a moldar teu caráter, está a forjar teu ser, para quando a resposta vier, você está apto para viver na bênção de Deus. Posso ouvir um amém hoje aqui? Aleluia. Deus está a trabalhar em ti. Diga ao irmão que está ao seu lado, Deus está a trabalhar em mim. Diga, a obra de Deus ainda não concluiu. Aleluia. Deus está a trabalhar em você. Então não tenha pressa de ser respondido, porque Deus é um Deus que responde. Se calhar Deus está a endireitar alguma coisa ali. Porque mais do que ser abençoado é você permanecer abençoado. Aleluia. Diga oração. A segunda coisa, só para não demorar, a segunda é que Cornélio era um homem de... Olha, a Bíblia está dizendo assim, aqui tem uma adoração implícita, não explícita, mas implícita. Diga adoração. Porque ele está a dizer que as orações e as esmolas subiram. Essa coisa de subir, à medida em que você ora e serve, doando, fazendo, isso serve como se Deus sentisse alguma coisa de ti. A Bíblia diz que a adoração é como um cheiro suave nas narinas de Deus. Ele disse que as coisas subiram. Quer dizer que Deus sente, Deus percebe. Aquilo que você faz é uma adoração para Deus. Leia a Bíblia em Gênesis, você vai perceber que Caim e Abel trouxeram alguma oferta para Deus ao cabo dos dias. E aquilo era uma adoração que eles apresentaram para Deus. Você pode adorar com palavras e com ações. Ofertando alguma coisa para Deus é a tua adoração. Então você precisa entender a adoração. Diga a adoração. Nós às vezes ficamos focados na oração e nos esquecemos da adoração. Amados, é importante adorar a Deus. Paulo e Silas, eles foram libertos não simplesmente por orarem, mas eles também cantavam louvores. A Bíblia diz assim, está alguém alegre, cante louvores. Cante louvores. As muralhas caíram de Jericó. É o louvor, é a adoração. Quando você adora a Deus, coisas extraordinárias acontecem na sua vida. Não vou levar muito tempo aqui. Eu vou passar para um outro item e o último.
A Bíblia está a dizer que ele ofertava esmola. Diga serviço. Mais alto, serviço. Agora diga trabalho. Então são 3 coisas que nós aprendemos aqui: oração, adoração e serviço. A igreja pode repetir no 3, 1, 2, 3? O que o pregador tem a me dizer com isso? Isso vai fazer com que a sua vida suba e atinja a memória de Deus. Que Deus tenha algo para se lembrar de você. Sabe por que Deus libertou o povo de Israel no Egito? Porque Deus se lembrou deles. Aquilo que Abraão fez afetou a sua descendência. A Bíblia diz que Deus se lembrou. Quando Deus se lembra, significa o tempo de Deus operar chegou. Se você viver o ano todo e Deus não tem nada para se lembrar de ti, é muito perigoso. Deus tem que ter algo para se lembrar de ti. Pergunta, irmão, que está ao seu lado, o que Deus pode se lembrar de ti? Quando Ezequias lhe disseram, você vai morrer, ele foi orar e disse, Senhor, lembra-te, peço-te. Porque você pode ter o peço-te, mas o lembra-te. Você pode ter, peço-te, Senhor, faça isso, mas o lembra-te. Você tem de ter algo que Deus possa se lembrar de ti. Alguma coisa que subiu como memorial. Aleluia. Golias diante de Davi. Davi disse, o mesmo Deus que me livrou do leão e do urso, vai me livrar disso. Ele se lembrou. Há alguma coisa relacionada à lembrança que vai te catapultar para um outro nível lá em frente. Então cada coisa que você faz na igreja, cada culto que você participa, não é só um culto. É algo que lá em frente você vai dizer, Senhor, posso ouvir amém? Lembra-te. Pastor, eu fico admirado quando a Bíblia fala sobre Simeão lá no templo. Todos os dias a orar com Ana, profetiza. Mas um dos dias viu o Salvador. Aquele homem da Porta Formosa, todos os dias pedindo esmola, mas um dia recebeu pés para andar. Há coisas que você faz todos os dias, parece que não está acontecendo nada. Para todos os dias tem um dia. Há um dia para todos os dias. Você vem no culto, parece que não aconteceu nada. Vem no culto. Há um dia que quando você entrar nessa porta, o teu destino vai virar. Vai mudar, alguma coisa vai acontecer. Porque aquele dia será o teu dia. Diga para alguém, o meu dia vai chegar. O meu dia vai chegar. O meu dia vai chegar. Só que esse dia vai ser como outros dias. Você até nem vai dar conta que é aquele dia. Tanto que quando Pedro chegou para o homem levantou a mão para receber de novo esmola. Ele falou, não, olha para nós. Todos os dias você olha no bolso, agora olha aqui. O dia é o mesmo, né? É como outros dias, 24 horas, tudo bem, mas hoje é o teu dia. Eu disse, hoje é teu dia. Hoje é teu dia. Ele disse, olha, ouro e prata não temos, mas o que eu tenho te dou, levanta-te. Num dia comum, que ele receberia mais um bocadinho de ouro ou prata, ele levantou. Um dos dias que você entrar aqui e achar que é um dia comum, você vai sair com pés para andar em nome de Jesus. As tuas finanças vão andar, a tua saúde vai andar, tua família vai andar, teus negócios vão andar, teu ministério vai andar, tudo que você coloca o pé vai andar em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de estagnação que prendeu tua vida. Hoje, em nome de Jesus Cristo, a mão do Senhor te empurra para a bênção, te empurra para o sucesso, te empurra para o avanço. Porque chegou o tempo de você andar. Posso ouvir um amém hoje aqui? Diga oração, diga adoração e diga serviço. É muito perigoso quando eu começo a concluir, porque aí eu começo. Quando você ora, adora e serve, você afeta as memórias de Deus. Deus se lembra de você. Aleluia. Eu aprendi algo. Você precisa saber tocar Deus. Tocar Deus. E essas coisas tocam Deus. Sabe, até pessoa que não é o tempo dele, de Deus se manifestar, você pode fazer com que o tempo vire seu. Se você aprender a tocar Deus. Lembra Maria?
quando era para transformar água em vinho. Jesus disse, ainda não é minha hora. Mulher, o que eu tenho contigo? Mesmo lhe dizendo, não é minha hora e não tenho nada contigo, orientou os jovens, obedecei tudo o que ele disser. Porque ele sabia tocar a sensibilidade dele. Deus é um Deus que não é, ele não é um matador de propósito. Quando alguém chega diante dele, Deus cumpre a sua obra. Aleluia. Aprenda a tocar Deus. Aquela mulher que vinha clamando por milagre, liberta minha filha, liberta minha filha. Jesus está dizendo assim, os pães dos filhos não é para dar para os cachorritos. Isso aqui seria uma ofensa. A mulher disse, olha, mas os cachorritos esperam das migalhas que caem da mesa. Ai, me tocou. Vou lhe tocar também. Quando você toca a Deus, Ele te toca também. Disse, mulher, grande é a tua fé. Que ele soube tocar Deus. Aleluia. Essas coisas tocam a sensibilidade de Deus. Escuta, quando você ora, Deus te ouve. Diga, Deus me ouve. Quando você adora, Deus sente. Porque a adoração é como cheiro suave. Diga, Deus me sente. Agora, quando você trabalha, serve na igreja, Deus te vê. O problema de muita gente, e pensam que Deus não está a responder. Presta atenção no que eu estou a concluir, ok? O problema de muita gente é que elas pensam que vão conquistar tudo em Deus só porque oram. A oração é de extrema importância na vida do cristão, mas nem tudo vem com oração. Você deixa de orar? Nunca deixe de orar. Mas nunca pense que é só orar e acabou. Não. Até para fazer sumo tem coquetel, tem misturas. No reino do Espírito existem coquetéis. Paulo e Silas na cadeia oravam. Por que eles não oravam só? Por que eles não... Tinha que ser assim, olha, não vamos fazer confusão. Ou vamos adorar, ou vamos orar. Essa coisa de orar, adorar, não. Vamos escolher uma coisa. Não é sobre escolher uma coisa. É que, meu Deus do céu. Cada coisa que você faz para Deus afeta um lado. A oração afeta um lado, a audição de Deus. A adoração afeta outro lado, o olfato de Deus. Mas o serviço, o trabalho afeta a visão de Deus. Se você entender essa palavra, esse ano será teu em nome de Jesus. Existem coisas na tua vida que não vão vir só porque Deus te ouviu. Vão vir porque Deus te viu. Existem coisas na tua vida que não são coisas de quem Deus lhe ouviu, são coisas de quem Deus lhe viu. O problema é que nós semeamos oração e queremos todo tipo de colheita. Não! Existem colheitas que se faz a partir da oração, mas a oração não é semente para tudo. Existe semente que é obra, serviço, trabalho, dedicação na obra de Deus. Existem coisas que vão acontecer na vida de quem se aplica na obra. É bênção do serviço, é bênção da obra, é bênção do campo. E existem coisas que você vai obter adorando ao nome do Senhor. Então faça uma mistura. Tá a adorar, tá a orar, tá a servir. O problema de muita gente ora, mas não faz nada. Como é que você entra na igreja 2, 3, 4 anos, 5 anos, mas você não está enquadrado em uma área, em um setor, em um departamento? O que você está fazendo na igreja? Não, eu cultuo, vou embora. Você não pode cultuar e ir embora. Você tem que se enquadrar numa área, se enquadrar num departamento, se enquadrar num setor. Se é para adorar, adora. Se é para tocar, toca. Se é na banda, vem. Se é na adoração, vai. Se é para pregar, prega. Mas você tem que estar numa área para trabalhar na obra de Deus. Você tem que fazer alguma coisa. Existem pessoas que dizem assim: eu não estou a fazer nada porque ainda não descobri meu chamado. E você quer descobrir seu chamado não fazendo nada? Deus não chama quem não está fazendo nada. Para Deus te chamar para fazer alguma coisa, você tem que ser alguém que já faz uma coisa.
Enquanto você não descobriu tua chamada, não fica parado para vir um anjo te dizer: teu trabalho é na banda. Não! Você faz aquilo que vira as tuas mãos. Você tem oportunidade para cantar, vai lá. À medida em que você vai se experimentar em cada área, vai chegar um momento que você vai entrar numa área e vai sentir: não, minha casa é aqui, meu dom é aqui, meu talento é aqui, minha chamada é aqui. E você fica ali para a glória de Deus. Posso ouvir um amém aqui? Como pastor da igreja, eu já fui orar para algumas pessoas assim, na casa de alguém doente. Fui orar. Eu disse: eu nunca vi a irmã na igreja. Disse: tome-me lá, pastor. Como é que pastor não te conhece? São aqueles que vêm uma vez a outra e quando vem, desaparece, depois vem, tira férias. Crente que tira férias de culto. Vem na quinta, vai vir mais no outro domingo e depois fica 2 semanas. Irmãos, se você estiver numa área, é muito mais fácil te conhecer. É muito mais fácil te reconhecer. Não espera Deus te trazer visão. Enquanto você não sabe a tua área, faça aquilo que vira as tuas mãos. Às vezes Deus não vai te levantar direito para o altar. Esse jovem que você estava a pregar aqui há 18 anos atrás, chegava primeiro na igreja, limpava os bancos da igreja, limpava a igreja, depois voltava para casa, se preparava e voltava no culto. Deus não vai colocar alguém no altar que nunca limpou banco. Deus nunca vai colocar alguém no altar que nunca transportou cadeira. Deus te prova no trabalho. Vim falar para alguém: esse ano profético você vai levantar e vai começar a profetizar. Tá a profetizar. Mas depois de profetizar, deixa o microfone aí, arregaça as mangas e fala: há coisas que se conquistam aqui, mas há coisas que se conquistam no trabalhar, no fazer a obra de Deus. Eu vim levantar uma nação que faz, uma nação que realiza, uma nação que trabalha. Não queremos ninguém que assiste, queremos todos a trabalhar na obra de Deus. Posso ouvir um amém hoje aqui? Amém. É ver algo que Deus fala sobre a bênção. Ele diz assim: olha, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres, ele não disse se ouvires e simplesmente orares. Não, porque há algo no fazer. Há algo no fazer. A Bíblia diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no meu reino, mas aqueles que fazem. Há algo no fazer, há algo no cumprir, há algo no obedecer, que Deus quer que você se enquadre nisso. E quando você se enquadrar nisso, vai acontecer. Eu estava falando um texto, ele diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres conforme tudo quanto Ele ordena, essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Sabe o que é te seguir e te alcançar? Isso é perseguição. As bênçãos vão te perseguir. Cristão, para ser abençoado, não precisa fazer muita coisa. Se você tem uma vida de oração e você trabalha na obra, a bênção vai entender que para ela ser abençoado tem que estar na tua vida. Você não vai correndo atrás de bênção, mudando de igreja em igreja, não. Você fica no lugar onde Deus te chamou, endireita a tua vida e as bênçãos vão te encontrar aqui no teu lugar, em nome de Jesus. Elas vão te acompanhar. Posso ouvir um amém hoje aqui? Não, posso ouvir um amém melhor hoje aqui? Diga ao irmão que seu lado, vai lhe agitar um pouco. Trabalha. Diga: esse ano não é só de profetizar, tem que trabalhar. Tá profetizar, tá trabalhar. Tá profetizar, tá trabalhar. Tá profetizar, tá trabalhar. Oh, eu nem quero ver como é que os teus inimigos vão ficar quando verem Deus a responder o teu trabalho na obra de Deus. Oh, aleluia. Subiu como memória diante de Deus. Eu posso ouvir amém hoje aqui? Existem coisas que acontecem para aqueles que estão a fazer alguma coisa. Não basta simplesmente ir no monte, tem que vir aqui na obra fazer alguma coisa. E nisso Deus vai te honrar. Posso ouvir amém? E quando fizeres, faça bem. Diga alguém: faça bem. Pastor, Deus falou para Noé construir a arca. E quando ele construiu a arca, disse assim: olha, agora entra com a tua família.
Se Noé fosse alguém que só faz assim rápido, aqui em Angola nós falamos vuzar, assim, tudo mal feito. Se Noé fosse alguém que fizesse tudo mal feito, quando ele dissesse assim, entre com a tua família, e ele sabia que podia chover durante 40 dias e 40 noites, ele saberia, uau, tudo aquilo que ele vuzou, agora a água vai adentrar para a arca e vai se matar. Não faça só, faça bem. Estou a falar para alguém aqui. Não faça só de qualquer forma, faça bem. Paulo disse para Timóteo, cumpra o teu ministério, cumpra bem, faça bem. Se é para pregar, prega bem. Se é para cantar, cante bem. Se é para servir, sirva bem. Porque não é só fazer, a qualidade do teu fazer também toca o coração de Deus. Posso ouvir um amém aqui? Ei, deixa-me terminar hoje aqui, senão fica vigília, aleluia. Sabe, existe alguém na Bíblia que queria filhos, mas não tinha. Manoá, pai de Sansão, orou muitos anos, não tinha. Chegou um tempo que o anjo lhe apareceu no campo. Lhe apareceu aonde? Campo fala de quê? Trabalho, serviço, dedicação, obra. O anjo lhe apareceu no campo para a mulher de Manoá. Diz assim, olha, o Senhor me enviou para dizer que vocês vão ter um filho. Ele vai ser assim, falou Nazireu, trouxe tudo sobre Nazireu. Não pode consumir nada que vem de uva, não pode cortar o cabelo, não pode comer animais não consagrados na lei de Deus. Todas as orientações. A mulher de Manoá saiu do campo e foi para sua casa, contou para o seu marido. Disse assim, o anjo do Senhor me apareceu e disse que nós vamos ter filho. Manoá disse, também vou orar. O anjo que te apareceu tem que vir me encontrar aqui em casa. Começou a orar. Anjo que apareceu na minha mulher, vem aqui me encontrar em casa. Anjo que apareceu. O anjo do Senhor que apareceu a mulher voltou, mas no campo. Encontrou a mulher de novo, chegou no campo. A mulher disse, vieste, mas eu já entendi as palavras. Disse, não, vocês estão a orar para eu voltar. Quem é que está a orar para eu voltar? Ele disse, deve ser o meu marido. Eu tenho um marido, sim, deve ser. Então tá bom, vamos só em casa. Ele está em... Eu disse, não. Você que vai em casa e vai chamar teu marido para vir me encontrar aqui no campo. Agora me pergunta por quê? A bênção que não é para quem está em casa, é para quem está a trabalhar, é para quem está no campo. Eu estou a falar para alguém, há coisas que você vai orar desde manhã até a noite, Deus não vai fazer, mas quando você se dedicar na obra, quando você ser um crente que chega cedo, faz alguma coisa, trabalha, Deus vai realizar coisas grandes na tua vida. Posso ouvir um amém de 2026? Amém. Aleluia, aleluia. Diga ao teu irmão, esse ano vamos entrar no campo. Ele fala, vamos entrar no campo. Ele fala, está a profetizar, está a trabalhar. Está a profetizar, está a adorar. Está a profetizar, está a servir. Está a profetizar, está a se entregar. Ei, aleluia. Posso ouvir um amém aqui melhor? É assim, há coisas que é do campo. Os irmãos já repararam que às vezes chega um crente novo na igreja e começa a trabalhar, assim muito ativo, começa a de repente, pegou já uma irmã, também já é noiva. Tem. Pegou uma irmã, já é noiva dele. Os crentes antigos que estão aí, como é que esse aqui que está mal lhe ver a se converter, nos encontrou? Não é sobre te encontrar, é sobre trabalhar. Sabe, existem pessoas que no mundo já trabalhavam. Quando se convertem, vêm com o mesmo espírito de trabalho e dedicação. Ele entrou, já está pegando, já está fazendo. Olhou uma irmã, só orou. Outro dia veio, já falou também na irmã. Agora o irmão vai no monte, pai, toca a tua filha. Vem no culto, olha, a irmã não fala nada. Vai mais no monte, lhe toca, lhe aparece. E aquele crente veio, orou uma vez, tem convicção, foi lá, disse, irmã, eu quero casar contigo. A irmã também já lhe deu sim. Agora você, eu estou aqui a orar. Irmão, você só está a orar. Você só está a orar. Está a orar, está a chamar, está a orar, está a conversar, está a orar, está a convidar. Existem coisas que não é só orar. Você tem que fazer. Esse ano é teu, em nome de Jesus, aleluia.
Deixa-me terminar. Eu não sei terminar, pastor, mas estou a aprender. Aleluia. Se hoje, meu primeiro dia que estou tímido, estou assim, não imagino no segundo ou terceiro. Aleluia. Há um homem, eu termino aqui, um homem chamado Salomão. Diga Salomão. Salomão recebeu algo que nunca ninguém recebeu na Bíblia Sagrada. Recebeu sabedoria, riqueza, honra, recebeu tudo. Mas veja a vida de Salomão. Todos esses requisitos estão lá. Quando o Senhor lhe chamou, aleluia, Salomão convida os levitas para adorarem a Deus. E ele chama os sacerdotes para orarem. Você vai ver que Salomão organizou sacerdote, levita, porque ele estava a preparar as pessoas para o templo. Está tudo organizado ali. Davi deixou muito material para construir o templo. E Salomão estava ali. Levitas para adoração, sacerdotes para o serviço sacerdotal, oração. E ele, Salomão, segurou 1000 cabeças de bois. 1000. E ofertou. Isso é fazer. Amados, matar galinha é trabalho. Matar 1000 cabeças de bois. Isso é para a pessoa que gosta de fazer. É trabalho, matar boi. 1000 cabeças de boi. E apresentou. Veja agora. A adoração dos levitas. Deus tinha algo para sentir. Está ali? Oração dos sacerdotes. Deus tinha algo para quê? Para ouvir. 1000 cabeças de boi. Trabalho de matar. Deus tinha algo para Abraão, ou seja, Salomão afetou todos os níveis de sensibilidade divina. Deus tinha algo nele para ouvir, nele para sentir e nele para ver. O problema de pessoas que não trabalham na obra, Deus está lhes ouvindo, está lhes sentir, mas não está. Quando Salomão fez isso, meu pastor, a Bíblia diz que na mesma noite, irmão, você está a orar um ano, não está a te responder, você não está a fazer coquetel. Você quando serve a Deus, ora, está a buscar, irmão, a Bíblia diz que até quando você jejua, a tua cura vem apressadamente. Essa coisa de ter que esperar muito quando não há necessidade, irmão. Quando você busca a Deus em espírito e verdade, até mesmo que Deus não vai responder naquele momento, Ele vai te dizer uma coisa para te fazer acalmar, porque Ele está a trabalhar para alguma coisa. Ele não te deixa assim, Ele vai dizer algo. Vai dizer, filha, aguarde, a minha hora vai chegar. Você sabe que ainda não chegou, mas Deus já me deu uma palavra. Às vezes Deus não dá uma palavra, mas transmite uma paz no teu coração. Você está no meio da guerra, mas lá no fundo você sente, Deus está comigo, Deus está comigo. Há uma tranquilidade aqui, Deus está comigo. Quando Salomão fez tudo isso, a Bíblia diz na mesma noite, diga na mesma noite, Deus lhe apareceu e disse, Salomão, ouvi a tua oração. Aleluia. Agora, como você me insultou, vou te insultar também. Você me tocou em todos os níveis, vou te tocar também. Ele disse, peça-me o que você quiser. Irmão, peça-me o que você quiser. Isso não se diz a qualquer pessoa. Isso é quando você tocou. Peça-me o que você quiser. O Deus que pode tudo disse, peça o que você quiser. Salomão podia ter dito, eu quero a morte dos meus inimigos, eu quero vitória, eu quero caos, eu quero... Salomão está a dizer, Senhor, dê-me sabedoria, um coração entendido, para eu saber conduzir o teu povo. Oh, Salomão, Salomão, Salomão. Oh, Salomão, você já orou, meteste o levita a adorar, você ofereceu 1000 cabeças de boi. Te falo, peça-me alguma coisa, em vez de pedir algo para ti, está a pedir mais algo para me servir. Agora eu vou te abençoar também. A Bíblia diz que Deus lhe deu sabedoria, coração entendido, pegou riquezas, deu para Salomão, honras deu para Salomão, vitórias deu para Salomão. Deus disse, nunca haverá um rei na terra que será tão sábio como você. Quando você toca a Deus na sua sensibilidade, Deus não vê coisa para ti, Ele dá tudo. A Bíblia diz uma palavra, pastor, deixa eu terminar. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer, até Deus também deve fazer. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além do que pensamos
pensamos ou imaginamos. Deus vai fazer muito mais. Deus vai fazer muito mais. Deus vai fazer muito mais. Deus vai fazer. Se coloque de pé e dê o melhor glória a Deus da tua vida. Adore, glorifique, exalte o nome dEle. Ei, está aqui afinal, meu Deus. É bom, aleluia. Pastor, eu gosto de igreja que tem televisão. Deus seja louvado, aleluia. Deus vai fazer muito mais. Você só está pensando numa coisa que Deus já está lá. Você está dizendo, Senhor, pelo menos um emprego. Deus está pensando em você no teu gabinete como diretor. Você dá emprego às pessoas. Está pedindo Deus está te dando condições. Porque Deus ele vai muito mais além do que você. A palavra de Deus para esse ano profético é este. Foca-te, continue, busque em oração, busque em adoração. Mas não se esqueça, trabalhe na obra de Deus. Se dedica na obra de Deus. Deus terá uma memória e vai se lembrar de ti esse ano em nome de Jesus. Podemos adorar a Deus? Vamos adorar ao Senhor e vamos orar um instante. Oh, glória a Deus. Quantos podem sentir a presença de Deus nessa reunião? Maravilhoso seja, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Oh, bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Oh, Deus de poder e de glória. Bendito és o teu nome, Senhor, para todo sempre. Hey. Sonda-me, Senhor.